A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Lúcia e eu tenho 34 anos. É muito difícil para mim estar aqui contando tudo isso e já peço desde o começo que me ouçam com carinho, porque o que eu vou dizer mexe com a minha fé, com a minha família e com a minha saúde. Eu cresci numa casa onde o cheiro do café era sinal de que a manhã começava em oração, onde minha mãe Marta cantava hinos enquanto costurava e meu pai Roberto abria a Bíblia antes do almoço. Desde menina aprendi que a mulher temente ao Senhor edifica a sua casa, e com isso na cabeça eu me casei acreditando que a promessa de Deus seria nosso alicerce. A casa cheirava a pão e manjericão nas noites de domingo, e a igreja tinha o som dos tambores e o calor de um abraço de irmão que me dava segurança. É difícil abrir o peito agora, mas eu preciso contar a verdade. Meu marido João me traiu, e o ancião da nossa igreja, o pastor Samuel, tentou ocultar a verdade para proteger o ministério. Peço que me ouçam até o final e depois me digam nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Eu preciso da opinião de vocês, meus irmãos, porque tudo isso mexeu com o que eu acredito e com a vida dos nossos filhos. Vou voltar lá no começo para vocês entenderem como cada pequeno sinal se acumulou até virar uma tempestade que quase nos destruiu. Cresci no lar de Marta e Roberto, numa casa simples de bairro, onde a mesa era sempre cerimonial e a Bíblia companheira. Minha mãe me ensinou a ler salmos quando ainda tinha dificuldade na escola, e meu pai me levou para o culto pela primeira vez aos 6 anos, segurando minha mão e sussurrando orações. Lembro do barulho das panelas, do pano úmido esfregando o chão e das vozes das vizinhas Regina e Ana comentando sobre a vida. Minha adolescência foi marcada por reuniões de jovens, jejum de quarta e oração de madrugada. Eu estudava enfermagem porque queria cuidar das pessoas, queria servir. Na faculdade, conheci Lucas, um amigo que me apresentou João numa roda de oração no centro comunitário da igreja. Meu crescimento espiritual sempre esteve ligado a uma rotina: oração pela manhã, leitura do texto bíblico, culto de domingo, visita aos enfermos. Havia também a cobrança de fazer tudo certo, de manter a reputação da família e da igreja. Meus valores foram moldados por histórias que a tia Fernanda contava sobre sacrifício, por conselhos do cooperador Tiago, que dizia que quem serve ao Senhor não pode manchar o testemunho. Eu me formei, comecei a trabalhar no Hospital Municipal com o Dr. Alberto e mantive sempre a esperança de construir um lar como o de meus pais. Esse passado formou meu zelo por manter segredo até que fosse necessário e minha tendência a perdoar antes de expor, por medo de ferir o santo lugar que a igreja significava para nós. O namoro com João foi rápido e intenso. Ele era amável, cantava no louvor, tinha um sorriso fácil que iluminava a sala da igreja, trazia flores da floricultura do bairro e sempre falava de um chamado para o ministério. Lembro ainda do cheiro de gasolina do carro dele nas tardes de encontro, do toque nervoso das mãos quando segurava minha cintura, das conversas sobre sonhos. Nós prometemos construir uma casa simples e cheia de oração. O noivado foi celebrado com as irmãs da congregação costurando as alianças na igreja, e o casamento aconteceu na mesma igreja onde cresci, com o pastor Samuel abençoando a nossa união. Na recepção havia bolo de chocolate e reverbera o som de risadas de Fernanda, de Lucas, de Tiago e de Regina. Em casa, nossa rotina seguia: oração antes de dormir, leitura conjunta em provérbios e sonhos de filhos correndo no quintal. João se mostrava presente, participava das reuniões de obreiros e me fazia acreditar que a nossa família seria um ponto de luz na comunidade. Eu sentia que Deus estava conosco. Passei a cuidar da casa, a cozinhar para os encontros e a organizar as visitas aos irmãos enfermos. Tudo parecia alinhado com o propósito que eu imaginava, até que pequenos sinais começaram a surgir. No começo foram ruídos sutis, um cheiro diferente na roupa dele que eu notava quando dobrava as camisas, o celular sempre com tela virada, mensagens apagadas e viagens repentinas para visitar um irmão da obra que de repente surgiam. Eu sentia um frio entre nós, como se alguém tivesse fechado a luz do lado de dentro. A primeira vez que falei sobre isso com João, ele sorriu e disse: "É cansaço, amor, você está vendo demais." Eu respondia e perguntava, querendo certeza: "Mas por que apaga as mensagens?" Ele dizia: "Não é nada, Lúcia, é trabalho."
Eu orava por nós, ajoelhava com as mãos calejadas de tanto costurar as roupas dos meninos e pedia ao Senhor que restituísse a paz. Fui procurar o conselho de minha mãe Marta e de minha irmã Fernanda. Houveram noites em que eu ouvi o som da chuva nas telhas e senti o gosto salgado do meu próprio pranto. Em uma dessas noites, eu tive um sonho que parecia aviso. Estava numa sala de igreja vazia e alguém fechava as portas por dentro. Acordei com o coração acelerado e o cheiro de café que minha mãe sempre deixou na cozinha. Contei para Lucas e ele segurou minha mão dizendo: "Você precisa vigiar, Lúcia, e trazer a verdade à luz." Mas havia uma voz que me aconselhava ao silêncio. Era a voz do medo, de destruir o ministério. Era a pressão de manter a casa intacta. Nesse ponto, eu quero pedir que, se você está sentindo junto comigo, comente lá embaixo. Se você chorou, se sentiu raiva, se já passou por algo parecido, escreva. Me conte nos comentários. Se fosse você, o que faria agora? Perdoaria, lutaria ou sairia? Comece sua resposta. Eu perdoaria, eu lutaria ou eu sairia. Se você está chorando comigo, saiba que eu te entendo. Não é fácil ver a família quebrar. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido e vai orientar os próximos vídeos que vamos trazer aqui. A sua experiência serve para consolo e discernimento. A comunidade tem sido um lugar de escuta e quero muito saber como vocês reagiriam. Obrigada por estar aqui e por construir comigo esse espaço de verdade. Agora volto para a história, porque a confirmação veio de um jeito que eu jamais imaginaria e levou a uma cena que mudou tudo. As suspeitas foram se tornando evidências. Vi fotos no celular de João que não combinavam com a história que me contava. Ouvi vozes no corredor da igreja à noite e percebi que as orações que antes nos aproximavam agora eram motivos para ele sair sem motivo. Um dia, no culto de quarta, vi João conversando a sós com uma irmã chamada Daniela e notei um leve arrepio quando ele colocou a mão no ombro dela como se fosse um segredo. O som dos tambores naquela noite parecia cobrir algo que eu não entendia. Pedi a Deus sinais e tive sonhos repetidos com uma mulher de blusa vermelha que sempre aparecia em frente da nossa porta. Eu comecei a anotar os horários, a observar padrões. Havia também boatos e os nomes foram surgindo. Regina disse que viu João em um café na esquina com uma mulher chamada Patrícia. Tiago relatou que alguém avisou a equipe de que João tinha visitas fora do horário de trabalho. E até o cooperador Marcos comentou comigo numa visita que havia algo estranho. Senti que a minha invisibilidade crescia na própria casa e que alguém me empurrava para a sombra enquanto protegia o brilho do ministério que meu marido fazia dentro da igreja. Nas noites de oração, eu senti o ar ficar pesado, o cheiro de vela pareceu diferente, e eu, que sempre confiei em sinais do Senhor, sabia que precisaria enfrentar uma verdade dolorosa. O confronto aconteceu numa manhã que até hoje me persegue. João saiu para uma reunião e eu decidi abrir o e-mail do serviço procurando por mensagens que explicassem as viagens. Encontrei conversas, planos e promessas que não foram feitas para mim. Eu encarei a verdade e fui até a igreja naquela mesma tarde, com as mãos trêmulas, o coração batendo como quem corre no escuro e o corpo sentindo um gosto metálico pela mistura de sal na boca e adrenalina. Lá encontrei o ancião, o pastor Samuel, que sempre teve palavra de autoridade conosco. "Samuel, eu preciso falar com o Senhor", disse eu tentando controlar a voz. O pastor olhou para mim com um semblante que eu sempre respeitei e respondeu: "Lúcia, estamos em obra. O que houve?" Eu levei as evidências, as fotos, as mensagens. Ele leu, ficou calado e disse: "Isso é muito sério, mas precisamos proteger o trabalho do Senhor." Eu perguntei: "Proteger como, pastor? Escondeu? Vai me falar que devo guardar silêncio?" Ele disse: "Não quero expor o ministério. Temos que orar e buscar solução pastoral." Eu perguntei: "E minha família, pastor? E a nossa filha Clara?" Ele respondeu: "A igreja é a família do Senhor, Lúcia. Temos que agir com sabedoria." As trocas entre nós foram intensas. Eu chorava, ele me pedia calma, eu exigia verdade, ele ponderava a reputação. Nessa cena, havia 10 vozes em minha mente. Havia o som da porta da sacristia rangendo, o cheiro de cera no piso e a luz entrando pelos vitrais como se iluminasse só a metade da verdade.
Foi ali que entendi que havia 2 interesses conflitando: a transparência do lar e a preservação do ministério. Eu senti que o peso do segredo era colocado sobre mim. O primeiro momento de tensão maior ocorreu na emergência do hospital, quando percebi que minha gestação corria risco. Eu tive uma hemorragia leve, senti fraqueza e fui levada às pressas pelo Dr. Alberto, que atendeu ao meu chamado. No pronto-socorro havia o cheiro de antisséptico e o som de monitores. Em 500 a 600 caracteres, eu explico que senti um descolamento parcial da placenta, com dor aguda, pressão arterial oscilando e necessidade de observação. Dr. Alberto explicou o procedimento, a necessidade de repouso absoluto e indicações de medicações para segurar a bolsa, e eu ouvi o peso da fragilidade do meu corpo. Fui orientada a fazer ultrassom e acompanhamento a cada 48 horas, com reposição de fluidos e analgesia controlada, e recebi a notícia que me congelou a alma. Se a gravidez não fosse preservada com cuidados imediatos, haveria risco para o bebê. Tive de escolher entre confrontar naquele momento ou seguir as orientações médicas e me curvar ao cuidado. Esse instante foi o primeiro teste real entre a necessidade de justiça e a urgência da minha saúde. O segundo momento de tensão expandido foi o encontro público no culto de domingo, quando a verdade começou a vazar. Eu subi ao púlpito pedindo uma palavra de esclarecimento, e as reações foram viscerais. Havia murmúrios na congregação, o som de cadeiras se arrastando, o perfume de jasmim da irmã Ana que sentava à minha frente. João tentou me calar, disse baixinho: "Não faça isso aqui." Eu respondi em voz alta: "Não é justo que a sombra proteja o brilho." Ele gritou: "Você está me envergonhando." O pastor Samuel se levantou e falou: "Precisamos orar, isso é delicado." Regina veio ao meu lado sussurrando: "Temos que preservar a obra." Tiago, Lucas e Marcos olharam sem saber para onde se posicionar. A tensão pulou para a rua, para sussurros entre vizinhos, para o som do portão batendo. Em 500 a 600 caracteres, posso dizer que foi ali que percebi que a comunidade se dividiu e que a pressão para o silêncio poderia destruir mais do que expor. Havia cheiro de café frio, o gosto de lágrima e o calor do corpo no banco de cadeira, me lembrando que eu não estava sozinha, embora me sentisse abandonada. O terceiro momento de tensão foi quando enfrentei João a sós na sala de casa, e houve a confirmação de uma traição que não era apenas emocional, mas também tinha implicações na nossa reputação. Nós trocamos palavras duras. "Como você pode?" eu disse. "Eu errei, Lúcia", respondeu João. "Com quem?" eu perguntei. "Com ela, com a Patrícia. Mas foi um erro", falou ele. "Um erro que colocou nossa filha em risco", eu disse. "O que o pastor disse?" perguntei. "Ele me pediu para resolver em casa", respondeu. "Resolver em casa?" eu questionei. "Sim, para eu pedir perdão e consertar", disse. "E você fez isso?" eu quis saber. "Ainda estou perdido", confessou. "E a Patrícia?" eu insisti. "Ela disse que não queria os problemas", falou. "Por que você me traiu?" eu bradei. "Não tenho desculpa", disse ele chorando. "Você ainda me ama?" eu sussurrei. "Amo, mas falhei", disse. Esse momento teve 12 trocas diretas, com sons de xícaras na cozinha, vento nas cortinas, o cheiro do sabão que eu lavava nas roupas dele e a sensação do chão frio sob meus pés. Esse foi o ponto em que soube que a traição era real e que o silêncio solicitado por alguns foi uma tentativa de acobertar o erro. Depois da confirmação, a igreja interveio oficialmente. Houve uma reunião entre mim, João, o pastor Samuel, o ancião Tiago e os cooperadores Lucas e Marcos. Salmos e orações foram feitas, e houve conselhos em tom pastoral. "Precisamos de prova e arrependimento", disse o pastor Samuel. "Não podemos expor o trabalho sem diálogo", concluiu o ancião Tiago. Eu perguntei: "Onde fica a proteção à família aqui?" Regina falou baixinho: "Há consequências para os dois." Fernanda segurou minha mão. Nessa intervenção ministerial, houve um diálogo longo, com pelo menos 10 trocas. Eu exigindo ação, o pastor pedindo calma, João prometendo mudança, o ancião propondo solução interna, eu questionando a moralidade de proteger um cerdo em detrimento da esposa e os cooperadores divididos. O conselho sugeriu que João fizesse um período de afastamento das funções, jejum e aconselhamento com o pastor, e que eu participasse de um processo de reconciliação supervisionado. Houve pressão para que eu perdoasse por prudência pastoral, e eu senti que me pediam para escolher entre a verdade e a reputação do ministério. Foi um dilema moral,
que feriu meu senso de justiça e a integridade da comunidade. O tom foi de súplica, de autoridade e de fragilidade humana. No aspecto médico-procedimental, quando fui ao hospital pela segunda vez, o Dr. Alberto explicou detalhadamente o protocolo de acompanhamento obstétrico em casos de ameaça de aborto. Fui submetida a ultrassonografia para avaliar batimentos e posição da placenta, monitorização cardíaca fetal e exames de sangue para hemoglobina e marcador de infecção. Foi indicado repouso absoluto, uso de progesterona via vaginal para suporte de gestação, hidratação intravenosa em caso de desidratação e conduta de observação por 48 horas com possibilidade de internação se surgisse nova hemorragia. Recebi orientações sobre sinais de alarme e um plano de retorno urgente ao hospital. Essa explicação técnica me deu credibilidade sobre minha fragilidade física e me obrigou a cuidar da vida que estava naquele ventre, além das decisões emocionais e pastorais. A decisão final foi dolorosa e complexa. Eu escolhi preservar a vida do nosso filho e, ao mesmo tempo, não me omitir quanto à responsabilidade de João. Aceitei um processo de reconstrução, mas com limites. Pedi que ele se afastasse das funções de liderança por tempo indeterminado e que aceitasse acompanhamento terapêutico com o pastor e com um psicólogo. Solicitei que ele fosse transparente com a nossa congregação depois que os passos de recuperação estivessem claros e que participássemos juntos de aconselhamento de casal. Alguns me acusaram de ser dura, outros me abençoaram. Eu busquei sabedoria em Provérbios 31 e em Mateus 18 e lembrei que o perdão não é sinônimo de impunidade e que justiça e misericórdia podem caminhar juntas. Em oração, pedi a Jesus que me mostrasse o caminho que honrasse a vida do nosso filho e a verdade diante do Senhor. Um mês depois, as coisas estavam diferentes. Eu ainda me recuperava do susto médico e a rotina foi reorganizada. João havia se afastado do louvor e das reuniões, participava de sessões semanais de aconselhamento com o pastor Samuel e com um terapeuta que o aconselhava a assumir responsabilidade. A comunidade reagiu dividida. Regina e Tiago vieram me visitar e trazer refeições. Fernanda trouxe flores. Lucas me ajudou com as compras e a irmã Ana orou comigo em casa. Havia olhares que pesavam quando eu passava na igreja e também havia quem me abraçasse. Eu percebi que a nossa filha Clara recebeu mais proteção da família estendida do que antes e que as crianças da congregação passaram a estar mais sob vigilância em visitas. Eu sentia o cheiro da casa renovado quando Marta vinha cozinhar e o som das risadas voltou a aparecer aos poucos. Entretanto, a dúvida e a cicatriz emocional permaneceram. Eu ainda tinha pesadelos e às vezes a voz do silêncio que protegia o ministério ecoava nas rodas. 3 meses depois, notei mudanças mais concretas. João cumpria todas as regras do acordo de afastamento e ajudava em casa. Ele vinha às consultas de gravidez, segurava minha mão durante o ultrassom e pediu perdão diante de nós, diante do pastor e diante de alguns irmãos que sabiam da história. A comunidade, que antes sussurrava, começou a enxergar as medidas de responsabilização e isso trouxe algum alívio. Alguns que antes defendiam ocultar a verdade começaram a entender que proteção não pode ser permissiva. Recebemos apoio prático de Tiago, de Lucas, do Dr. Alberto, que acompanhava minha gestação, e de Regina, que trouxe remédios e companhia. Eu percebi que minha fé se transformou, não porque duvidei de Deus, mas porque precisei aprender a confiar em pessoas imperfeitas. Aquele cheirinho de café tranquilo voltou a ocupar as manhãs e eu podia cantar com Clara, enquanto preparava o pão pela manhã. 6 meses depois, olhando para trás, vejo que houve dor, mas também restauração com limites. O meu bebê nasceu forte e a comunidade testemunhou os esforços que fizemos para lidar com a verdade. João continua em terapia, cumpre suas responsabilidades com honestidade e não retomou imediatamente funções ministeriais, algo que eu impus como condição para confiar novamente. Alguns irmãos ainda me olham com dúvida e eu sei que nem tudo voltou a ser como antes. Eu aprendi que perdão é um processo, que a proteção da obra do Senhor nunca pode silenciar a vítima e que a igreja tem o dever de cuidar das famílias antes de cuidar da reputação. A referência bíblica que me acompanhou foi Provérbios 14:1, que fala sobre a mulher sábia edificando a casa, e Salmos 34:18, que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Estas palavras me deram sustento nas noites de choro.
Hoje, peço que o irmão ou irmã que passa por isso saiba que a igreja precisa ser lugar de verdade e de restauração, não de encobrimento. Se esta história falou com você, inscreva-se no canal para acompanhar outros testemunhos reais de fé e superação. Aqui, queremos acolher quem sofre e aprender com cada história. Ative o sininho para não perder os próximos relatos que podem trazer consolo para a sua alma. Seus comentários são importantes. Se você já passou por algo parecido, escreva nos comentários começando com "eu perdoaria", "eu lutaria" ou "eu sairia". Assim, leitores em dor poderão encontrar orientação. Obrigada por ouvir minha história até aqui. Eu oro para que o Senhor nos conceda sabedoria, que Jesus nos dê discernimento e que Deus nos una em verdade e amor. Fiquem com a paz do Senhor, meus irmãos, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar que precisa de cura.